Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração com o tema do Dragon Ball. Então, gente, vamos lá. Eu tenho aqui um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 14 centímetros e meio de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. A receitinha dessa massa já está aqui no canal, tá? O recheio desse bolo foi de brigadeiro e prestígio. Então, como de costume, bati o meu chantilly em ponto bem firme, bem batido, bem poroso e comecei aí fazendo a pré-camada no meu bolo, tá? Essa pré-camada ela serve para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí algumas imperfeições. E para você que tem um pouquinho de dificuldade de estar batendo esse chantilly em ponto firme, lembrando que o chantilly que eu trabalho é o chantilly da marca Amélia Mix. A gente já tem 3 videozinhos aqui muito legal, gente, mostrando como que eu faço para dar o ponto firme nesse chantilly, tá? Tanto na batedeira de mão, quanto na batedeira planetária e também na planetária turbo. Então, para você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, assinar o sininho de notificação, tem bastante dica legal aqui, tá? Gente, fiz a pré-camada ali no meu bolo, agora eu vou hidratar o meu chantilly, tá? Lembrando que a pré-camada eu faço com chantilly bem batido, bem firme, bem poroso, tá? Então, agora eu preciso hidratar o meu chantilly. Eu hidrato com leite condensado, mas você pode estar hidratando aí com água ou com leite gelado. Porém, a dica é sempre hidratar com leite condensado, tá, gente? Porque evita do seu bolo rachar, né? A gente não sabe quanto tempo, daqui a quanto tempo o cliente vai vir buscar o bolo, quanto tempo, se o cliente lá na casa dele, ele vai pôr na geladeira, quanto tempo o bolo vai ficar exposto até a hora do parabéns. Então, para não correr o risco de ressecar, rachar, desbotar, então a dica que eu dou é sempre estar hidratando o seu chantilly com leite condensado, tá? Caso não tenha, aí sim você pode estar hidratando com água ou com leite gelado, tá? Gente, tô usando aí o corante da marca da Mago ou da marca da Fab. E fiz ele assim, ó, bem clarinho, porque eu vou pintar esse bolo, né? Porém, no decorrer do vídeo, gente, eu esqueci de pintar, depois eu tive que tirar a decoração, né, do cachepô e tive que pintar o bolo, mas ainda bem que eu lembrei a tempo, é o que eu falo, né? A gente precisa prestar bastante atenção enquanto tá na nossa mesa. Depois que vai para a mesa do cliente, não adianta a gente chorar, porque a gente fica triste, né, que a gente esqueceu alguma coisa, colocou o topo de bolo errado, ficou ali uma imperfeição logo na frente do bolo, então a gente precisa ficar bastante atento a essa parte, tá? Gente, coloquei o chantilly na minha manguinha de confeitar sem o bico e apliquei no meu bolo, tá? E agora eu vou selando esse chantilly para evitar da bolha de ar. Gente, muita atenção na hora de selar o chantilly no seu bolo. Você que é iniciante precisa ter a mãozinha leve, tá? Para você não chacoalhar ali o seu bolo. Vocês podem ver aí, eu já tenho a prática, então eu faço bem rapidinho. Mas na hora de passar a espátula no bolo, tanto de alisar, quanto a espátula de textura, quanto essa daí, ó, angular de selar o bolo, então você precisa se certificar que você só tá mesmo ali movimentando o chantilly, tá? Se a mãozinha pesar e você fica chacoalhando o bolo para um lado e para o outro, vai perder toda a estrutura do seu bolo. E quando chegar na mão do cliente, que não sabe como que o cliente vai levar, de carro, de moto, freada, lombada, quebra-mola, curva, então se você ficar chacoalhando muito o bolo na hora de estar decorando o bolo, vai mexer com toda a estrutura do bolo, tá? E ele pode cair ali no trajeto, tá? Então presta bastante atenção na hora de você passar o seu chantilly no bolo. Você precisa se certificar, ter essa leveza, essa delicadeza de que você tá mexendo somente ali no chantilly, né? Tá espalhando ali somente o chantilly, tá? Se você estiver chacoalhando o bolo, então você mãozinha mais leve, mais delicada e passa só o chantilly, né? Espalha ali, né? Vê que você tá espalhando ali e mexendo somente no chantilly, tá? Feito isso, gente, passei ali, ó, a minha espátula de alisar, passei a minha espátula de textura, tirei aí, ó, todo o excesso das quinas. Agora eu tô vindo com a espiral na parte de cima do bolo. Sempre que eu faço a espiral, a quina, como eu já falei, né, arreia um pouquinho e a gente volta com a espátula
de textura para o bolo. Até mesmo se a gente estiver passando a espátula de textura e ver alguma imperfeição, aí a gente volta com um pouquinho mais de chantilly para o bolo e volta a passar a espátula de textura no bolo, tá? Agora, gente, eu vou separar ali um pouquinho de chantilly para eu poder fazer o cachepô, tá? Eu vou estar utilizando aí essas duas cores, o azul normal e o azul jeans, tá? Porque eu quero esse azul bem escuro. Porém, gente, eu preciso pintar esse bolo. Tá vendo que tá clarinho? E lá no começo do vídeo ele tava bem laranja, com a cor bem bonita. Então, gente, nessa parte aí eu acabei esquecendo que eu tinha que pintar o bolo, tá? Eu pinto aqui o bolo, eu vou deixar fazendo aí, tá? Mostrando aí o vídeo pra vocês, mas eu pinto aqui o bolo tanto preto quanto vermelho, essas cores escuras. Quando me dá a oportunidade de fazer desse jeito, eu faço. Quando são 4 cores, gente, não tem como fazer desse jeito, tá? Quando é uma cor só ou 2 cores, assim, você consegue ver se você consegue... Você precisa estudar o bolo, né? Você consegue ver? Não. Você precisa estudar o bolo e ver se dá para fazer desse jeito, tá? Porque tem bolo que não dá para fazer. Então, eu utilizo aqui o conhaque, tá, gente? A solução alcoólica. Mas você pode estar utilizando aí o álcool de cereal, que dá super certo. Gente, eu já fiz com a vodka, não deu certo. Ficou com um cheiro muito forte. Porém, acho que eu comprei uma vodka de qualidade baixa, né? Mas o cheiro ficou forte demais. Então, eu não utilizo aqui da vodka para poder fazer a pintura no bolo, tá? Você pode estar utilizando... Tem gente que faz e diz que dá certo e que não deixa cheiro. Porém, comigo não deu certo, tá, gente? Então, o que deu certo aqui é o álcool de cereal, que ele é próprio, né, para esse trabalho. E o conhaque também, porque é um destilado, não deixa gosto, não deixa cheiro, gente. Você pode fazer tranquilo, despreocupado, tá bom? Então, eu utilizo aqui da solução alcoólica o conhaque. Mas sim, você pode estar fazendo aí com álcool de cereal. Eu não faço com álcool de cereal, porque se por acaso acontecer algum imprevisto de acabar, não der para comprar essas coisas todas, até por conta do valorzinho também, que é um pouquinho alto, um frascozinho bem pequenininho, então, eu já utilizo aqui o conhaque, pode ser da marca mais baratinha mesmo, tá? Porque dá certo também, tá? Se por acaso acabar ali no meio da decoração, eu consigo ir ao mercado, né? Tem mercado aqui próximo da minha casa que abre os domingos até 8 horas da noite, né? O Rede Economia, ele fica aberto, então eu consigo comprar. No barzinho também eu consigo comprar, né? Então, eu já deixo comprado aqui o conhaque e se por acaso faltar, eu vou num trailerzinho, numa mercearia que eu consigo achar. Agora, o álcool de cereal já é um pouquinho mais complicado da gente achar, tá? Então, fiz isso, ó, tirei ali a minha decoração porque faltava pintar, né, esse bolo, né, para ele ficar aí essa cor bem bonita, gente. E que luta que eu tô passando com essa bombinha. Hoje eu vou criar vergonha na minha cara e vou ver se hoje eu vou passear, né? Passear não, é passear, né? Porque eu quase não saio de casa. Então, hoje eu vou comprar aí alguns materiais que tá faltando aqui para minha de confeitaria, né? E vou trazer o videozinho aqui para vocês do material que eu comprei. Mas eu já tenho ainda bastante vídeo aí fazendo com essa bombinha oprimida aí, mas que salva, gente. Então, pintei ali todo o meu bolo. E agora sim, eu vou fazer o cachepó aí azul, né? Limpei ali bem limpinho o meu pratinho. Peguei o mesmo chantilly que eu tava utilizando aí, ó, é azul, tá? Vou hidratar mais um pouquinho, porque ele ficou um tempinho exposto, né? Até eu fazer essa pintura, ele ficou um pouquinho exposto. Então, hidratei ele mais um pouquinho e vou voltar com ele para minha manguinha desconfeitar, tá? E vou voltar com ela pro bolo, com o próprio chantilly pro bolo, tá? Gente, agora falando de topo de bolo, esse topo de bolo ele já está disponível lá no Pinterest, tá? Caso você queira fazer o bolo desse mesmo modelinho, ele já tá lá, já no Pinterest, só para você, com a galeria do seu telefone, colocar o nome e a idade, tá, gente? Então, eu já deixo ele todo prontinho lá, o link tá aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser fazer alguns modelinhos que eu já tenho aqui, dá uma olhadinha lá no Pinterest, tá? Porque lá já tem bastante topo de bolo lá, só para você, com a galeria do seu telefone, você baixa,
né, o topo de bolo, e com a galeria do seu telefone você só edita o nomezinho ali e a idade, tá? Eu vou trazer um vídeo mais explicadinho sobre o topo de bolo, mas eu já tenho também videozinho aqui no canal, tá? Então, fiz ali o meu cachepó com bastante calma, com bastante cuidado, com bastante delicadeza, limpei ali o pratinho do bolo e agora eu vou começar a colocar o cenário do meu bolo com bastante calma, bastante atenção, bastante delicadeza. Gente, capricha na hora de colocar o topo de bolo, seguindo a referência sempre que o cliente te mandou a foto inspiração. Esse não tinha foto inspiração, gente, mas porque foi para uma conhecida, tá? Mas aí segue sempre o modelinho da foto inspiração que o cliente te mandou. Abre a fotinha que o cliente te mandou ali no telefone e fica atento onde tá cada cenário, tá? Porque um cenário, gente, que você coloca diferente, já dá uma diferençazinha no bolo e você mesmo, você fica, gente, tem alguma coisa diferente nesse bolo, o que é, né? Então, presta bastante atenção na hora de colocar o cenário do bolo, tá? Gente, agora falando de preço, né? Eu vendo esse bolo aqui, é um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 14 centímetros de altura, massa branca, recheio de brigadeiro. Eu vendo ele aqui a R$70, tá? Junto com o kit, que o kit é o bolo, né, que eu vendo por fatia, 10 a 12 fatias, um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Eu dou essa opção para o cliente, eu não vendo por quilo, eu vendo por fatia, porque o cliente entende ali quantas pessoas ele vai chamar ali para o evento, para o aniversário, tá? Então, esse bolo de 10 a 12 fatias eu vendo a R$70, o kitzinho eu vendo a R$100, tá? Vai 20 docinho e 10 mini cupcake, tá? Gente, e esse foi o nosso bolo de hoje, a nossa decoração. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo grande no coração e até o próximo vídeo.